Pessoal, boa tarde. A gente está começando. Boa tarde, pessoal. Então, a gente está começando a nossa aula de hoje sobre o tema videoaulas, tá? Então, na aula passada, nós começamos falando sobre tipologia, nós começamos falando sobre as metodologias para a produção de material didático e hoje estamos falando sobre tipologia de videoaulas, né? Ok, a nossa terceira aula hoje. A próxima aula já vai ser presencialmente lá no laboratório, tá? Lá na faculdade. Então, teremos aula presencialmente no LabPan, ok? Então, a gente fica ciente a partir de agora. Semana que vem a aula vai ser presencial, vai ser a oficina de videoaulas, tá? Enquanto isso, eu gostaria de apresentar uma pessoa que nesta aula e na próxima aula vai dar, na Sâmia, tá? A Rosana perguntou se a aula era na sala Sâmia. É na sala Sâmia, ok? Tá? Então, eu vou apresentar agora a Dani. Ela vai estar ajudando a gente nessa aula e na próxima aula, tá? Ela vai ministrar a oficina de videoaulas, tá certo? Então, a Dani, aluna do mestrado, tá? Em tecnologias educacionais, ok? Ela é minha orientanda, tá? Foi aluna da Faculdade de Educação. Ela foi bolsista minha do CNPq durante 2 anos, né, Dani? Foi 1 ano ou 2 anos? 2 anos. E Bolsista e um semestre voluntário. E um semestre ela foi voluntária lá no LabPan, ok? Então, a Dani ela está sendo um reforço aqui nas atividades de hoje. Então, Dani, se apresente para o pessoal, ok? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela. Como o professor Rogério falou, eu sou graduada em Pedagogia pela UFC também. Terminei o curso no ano passado. Atualmente eu faço mestrado em Tecnologia Educacional. Eu estou pesquisando sobre a formação de professores para a criação de videoaulas. Inclusive, também trabalhei com isso na graduação. O TCC foi sobre esse tema. E vou acompanhar vocês esse semestre, nessas aulas de informática na educação. E na próxima semana eu vou ministrar para vocês uma oficina de criação de videoaulas. Ok? Então, na próxima aula, a Dani vai ministrar essa oficina, eu vou estar presente também. Então, na próxima aula, nós estaremos na sala Sâmia, tá? Então, na sala Sâmia, viu, Guilherme? A gente vai estar na sala Sâmia presencialmente, ok? Isso não significa que a gente vai estar sem máscara, a gente vai estar com máscara, ok? E nós faremos a nossa aula presencial e definiremos, a partir da próxima aula, se será presencial ou à distância, uma ou outra atividade, ok? Alguma pergunta, pessoal? Tá? Então, a gente vai toda a aula, tá? Então, por exemplo, na semana que vem a aula vai ser presencial, nós vamos também gravar a aula, tá certo? Nós vamos também gravar a aula e, desculpe,
nós vamos avançar nessas questões. Alguém está perguntando sobre o Classroom. Guilherme, pode falar sobre isso? Posso sim, professor. Até levantei a mão para isso, né? Primeiramente, eu vou só me apresentar. Não sei se eu já me apresentei nessa turma. Gente, meu nome é Guilherme, né? Eu sou aluno do doutorado do Renoem, né? Pela UFC. Estou aqui acompanhando o professor Rogério nas atividades dessa disciplina. E sobre o Classroom, né? Ele foi criado, sim. Eu vou disponibilizar, como não tem um e-mail de vocês, eu vou disponibilizar aqui e lá no grupo, né? O código da sala, né? Lá no Classroom, vocês vão começar a encontrar, né, os materiais que estão sendo trabalhados, estão sendo disponibilizados, né, bem como as atividades, assim que o professor me instruir a colocá-las, né. Não, já autorizo você a colocar, tá certo? E disponibilize, e que eu gostaria que você disponibilizasse o link para eles no WhatsApp, tá? Vocês vão ter 16 atividades em relação à aula passada para poder fazer, ok? Vou pedir essas atividades somente no fim do semestre, tá? Somente no final do semestre. Então, vocês vão ter tempo para fazer e realizar essas atividades, ok? Que é sobre a história da informática na educação no Brasil e no Ceará, ok? Na aula passada, que a gente falou sobre produção de material, deve ter umas 4 questões no máximo para a gente apresentar, tá certo? E sobre as videoaulas, essa parte das videoaulas, vocês vão formar a equipe sobre orientação da Dani para a realização da primeira avaliação parcial, ok? Então, a Dani, se quiser, pode já organizar as equipes, tá? Dani, passo a palavra. A produção da videoaula vai ser uma das atividades, né, da disciplina, como o professor falou, mas ela vai poder ser realizada tanto individual quanto em dupla. Aí, quem quiser já se organizar em relação a isso, vocês podem utilizar o chat ou o WhatsApp, entrar em comunicação entre vocês e colocarem aí no chat as duplas, caso seja feita de dupla, ou caso tenha fazer individual, também pode já ir falando aí para eu pegar esses nomes das equipes, ok? Dani, eu vou pedir um favor para você. Pode se organizar também em trios, tá? A gente tinha definido fazer por dupla, mas se vocês quiserem, podem fazer por trios, ok? Tá? Tentem definir isso logo no chat, ok? Coloquem esses trios logo. E eu vou pedir hoje para o Guilherme, tá? Vou pedir para o Guilherme ele já pegar esses nomes à medida que forem sendo colocados. E caso entre alguém na turma, tá? Caso tenha alguém para entrar na turma, Guilherme, você tenta me avisar, ok? Porque eu, como vou estar em tela cheia na apresentação, eu não vou poder ver. Nem no celular aparece, tá? Tranquilo, professor, mas só uma coisa, se não foi criado no seu login, eu não vou conseguir visualizar. Eu posso acompanhar no grupo se alguém relatar que não está conseguindo e eu posso lhe avisar. Mas o chamado inicial aqui no Google Class eu não consigo. Tá, tudo bem. Tá? Então está criado no meu login. Essa reunião, sim. Né? O Classroom está criado no meu, mas essa reunião está criada no seu login. Então, quem pode permitir ou não é o senhor. Tá, vamos ver no final da aula, tá? Vamos ver no final da aula. Perfeito. Então, pessoal, vamos hoje começar
a nossa videoaula, tá? E hoje nós vamos discutir o tema tipologia de aula, tá? Se a gente puder nesse processo todo, eu peço para a Dani, se você quiser, já ir fazendo intervenções também e apresentando comigo essa temática, tá? Vamos avançar? Então, bora, vamos lá. Então, nessa aula teremos as definições de videoaula, os tipos de videoaula, tá? Vamos ter o tipo de videoaula por Ferris primeiro e depois apresentaremos a classificação de Hernandes e a proposta de classificação de videoaulas. Aí já faço uma pergunta para vocês, tá? Vocês sabem o que é uma tipologia? Quando a gente fala esse termo, tipologia, seja tipologia de software educativo, ou seja tipologia de videoaula, vocês sabem o que é uma tipologia? Tem uma ideia disso? Guilherme, tem uma ideia do que é uma tipologia? Professor, se eu for pegar morfologicamente pela palavra, são estudos dos tipos, não? O quê? Pode falar. São o estudo dos tipos, né? As intenções da própria videoaula? Tá. É um estudo de tipos, tá? Mas podemos falar que uma tipologia, tá certo? É a apresentação de várias formas de classificação, tá certo? Então, hoje vamos apresentar as tipologias sobre videoaula, para que a gente possa avançar na próxima aula, que vai ser a oficina de videoaulas, tá? Já a contento, ok? Então, a gente já sabe que há pelo menos duas classificações. A classificação de Ferris e a classificação de Hernandes, tá? E há também propostas de classificação de videoaulas. Então, vamos definir uma videoaula. A videoaula... Os comentários que o pessoal está fazendo aqui no chat para você também? Que às vezes os alunos também dão algumas contribuições. Né? O Luan está dizendo que lembra dos caracteres tipográficos. Não, vai colocando e daqui a pouco você me apresenta, tá? Tá, ok. Vou pedir para você, pronto, era isso que eu ia pedir para você, tá? A videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a disseminação de conhecimento. Para Arroyo e Jordan, a videoaula é uma modalidade de exposição de conceitos de forma sistematizada, que se mostra dedicadamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que encontrem no audiovisual o melhor de sua veiculação. Tá? Então, essa definição é a definição de Souza, 2017. De Souza, ele faz um trabalho de mestrado sobre a questão das videoaulas. Se a gente for procurar na web a questão de videoaulas, em 2020, havia muito pouco trabalho sobre videoaula, ok? Que apresentava tal questão. E por que eu estou falando de 2020
de modo tão importante, tá? A Tainara, acho que a Tainara agora falou, tá certo? Sobre vocês colocarem o nome completo e o número de matrícula no chat, ok? Então vamos avançando aqui, tá? Então, veja bem, como eu falei para vocês... Ela entrou em aula, a Jasmine. Ela quer entrar na aula? Isso. Acho que você tem que sair do monitor, ela chega. Só o senhor está tendo acesso. Mas ela não está aparecendo. Ah, apareceu aqui. Tá? Pronto. Então vamos para a apresentação. Ok? Então, eu falei para vocês, agora há pouco, que a definição de videoaula, tá? A gente tem poucas definições e eu achei a mais acertada essa definição, tá? E quando surgiu a necessidade com o trabalho em videoaulas? Surgiu com o início da pandemia, em 2020. Em 2020 também nós fizemos pelo PAP um curso de videoaulas, tá? E por que trabalhar as videoaulas? Tá? Porque as ferramentas que nós podemos utilizar de videoconferência, além de viabilizar a apresentação de aulas no formato de conferência, também pode ser uma ferramenta útil para a preparação da aula. Tá? Eu já fiz videoaula, por exemplo, para colocar no nosso site sozinho. Tá? Assim como eu e a Dani fizemos gravação. Tá certo? Então a gente pode fazer essa gravação muitas vezes sozinho, tá? E depois a gente pode preparar a videoaula. Tá certo? A Dani, geralmente, ela edita as videoaulas que vão para o nosso espaço virtual, tá? Que é o canal do NIME. Tá? Dani, gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim. Como o professor falou, né, nós realizamos um curso de videoaulas durante a pandemia, que foi voltado para capacitar professores da própria UFC e de outras faculdades a poderem preparar videoaulas para utilizar nesse momento de ensino remoto. Mas antes de começar a pandemia, a gente já estava começando a trabalhar com videoaulas. A gente estava criando vídeos curtos para o nosso canal, onde professores lá da FACED e estudantes de pós-graduação abordavam temas da educação e tecnologia. Depois nós realizamos uma oficina com estudantes também de outras turmas de informática na educação sobre a produção de videoaulas. Aí quando iniciou a pandemia que surgiu essa necessidade de a gente aprofundar esse trabalho para realmente poder preparar os professores para produzirem suas próprias videoaulas. O trabalho, a questão da edição que eu faço das aulas aqui, como elas são aulas mais compridas, né? Então, geralmente, o tratamento que a gente dá para ela é algo mais simples. Colocar uma vinheta de introdução, né, para mostrar qual é o conteúdo, e remover algumas partes da aula que não são tão necessárias, como no início, quando o professor começa a gravar um pouco antes da aula iniciar, para já estar garantida a filmagem, né? Ou, às vezes, quando dá algum intervalo, também removo isso. Perfeito. Eles têm trabalhos diferentes aí para serem feitos com videoaulas diferentes. E geralmente, como o que a Dani está colocando, a gente leva muito a sério. Tá? Porque, por exemplo, nesse momento, eu estou produzindo um vídeo com vocês e esse vídeo vai ser um material retornável para vocês. Tá? Então, essa aula está sendo gravada para que vocês possam ter acesso, tá? À discussão que foi feita durante a aula. Tá? A gente coloca no canal do LabIPAN, daqui a pouco eu mostro para vocês o canal do LabIPAN. Tá? E daí a gente tem a possibilidade de visualizar isso, ok?
Trabalhar com videoaula, eu estou trabalhando já desde 2009, mas não videoaula por videoconferência. Geralmente eram gravações que a gente fazia ou em estúdio ou em laboratório, e tive em 2009 um orientando meu que trabalhou com videoaulas, tá? Ele pegou, por exemplo, as atividades que eu fiz no meu doutorado no ensino de matemática, e para fazer o trabalho dele no mestrado em computação da UES, junto com o Cefet, então ele pensou a seguinte ideia: ele iria gravar o vídeo das atividades que eu tinha num curso de geometria dinâmica, que eu havia feito com um software que se chama Cabri Geometry, tá? Que é muito parecido com GeoGebra. E quando ele fez a gravação, ele trabalhou com os estudantes de um colégio próximo do PC, e ele fez duas turmas, tá? Uma turma que a gente chama de turma de controle, ele trabalhou em um laboratório que a gente tinha na UFC, e a outra turma, tá? Ele trabalhou com os estudantes, tá? Utilizando videoaulas. Então ele fez, tá? As videoaulas, ele gravou as atividades que desenvolvi e colocou aquelas atividades, tá? Num site dele, e ele fez um momento com as videoaulas, com os estudantes, num ambiente controlado também, que era o laboratório. Os meninos acessavam por lá o computador, mas eles acessavam o site que ele indicava, e somente isso. As atividades estavam lá postas por si mesmo. Ok? Foi nesse trabalho que eu descobri que, por exemplo, a gente fala um pouco mais vagarosamente quando a gente vai trabalhar com videoaula. Se eu for falar como falo normalmente no meu dia a dia, pode ser que vocês não me entendam e não me compreendam muito bem, tá ligado? Então, de repente, se vocês forem conversar comigo, vocês vão perceber daí que vai ser um pouco mais rápido, vai ser um pouco mais dinâmico, não vai corresponder, de repente, à realidade, tá? Então, a ideia de se falar um pouquinho mais vagarosamente é para que vocês possam acompanhar a aula. Então, eu posso dizer que a gente, como professor, trabalhando num ambiente virtual, tem que ter um comportamento para videoaula e tem que ter um comportamento para o momento presencial, ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, posso avançar, né? Sim, senhor, tudo bem. Ok, obrigado. Tá? Então, gente, eu posso dizer para vocês que gravar uma videoaula é um desafio didático, tá? E posso dizer também que nesse trabalho, tá? Em que o meu aluno ele fez as atividades, apresentou, nós aplicamos um pré-teste para nivelar a turma, tá certo? Então a gente queria saber se a turma de estudantes estava no mesmo nível, os alunos. Teve alguns que nós precisamos separar, ou por estar muito à frente, ou porque estaria muito aquém do nível, tá? E além disso, nós fizemos observações, tá certo? Nós fizemos observações tanto na turma de controle quanto na turma experimental, e fizemos um pós-teste ao final, que era uma avaliação de conteúdos. E também fizemos uma entrevista com os estudantes. O que nós observamos, tá? Ao final do trabalho? Nós observamos que o grupo experimental
ele conseguiu ter resultados melhores que o grupo de controle. Então, isso já nos deixou contentes, ok? Mas também observamos outra situação, tá? Após a gente fazer a avaliação, nós fomos entrevistar o grupo experimental e o grupo de controle, tá? Como tais grupos envolviam, acho que 15 ou 20 pessoas, então nós pegamos as pessoas que participaram de todas as aulas. Mas o que foi interessante quando a gente transcreveu esses dados é que um resultado frequente na turma de controle era uma reclamação acerca da ausência do professor. Tá? Os estudantes eles sempre reclamavam sobre essa questão. Tá? Ainda que eles foram melhores que os dois grupos, e todos foram aprovados com nota superior a 8, tá? No nosso curso experimental, tá certo? Nós podemos observar que eles sentiam falta do elemento humano, tá certo? Então, procuramos, ao longo do tempo, tentar resolver um pouco sobre o elemento humano, tá? Quando as aulas começaram na pandemia, então eu procurei trabalhar o meu corpo fractal e a minha presença parcial. Então, veja que vocês têm acesso à minha imagem enquanto a gente faz o curso, tá? Vocês têm acesso à minha imagem, tá? E durante esse momento, durante esse tempo em que vocês têm acesso à minha imagem, tá certo? Vocês não têm o acesso total à imagem. Vocês têm o acesso parcial à minha imagem, tá? Então, esse acesso parcial é o que a gente chama de corpo, tá? Fractal. Ok? Então, vocês têm acesso ao meu corpo fractal, tá? Então, nesse acesso ao corpo fractal que vocês estão tendo, vocês não têm acesso a toda a minha pessoa, tá? Então, eu tenho que imaginar, estando aqui, que esse acesso é parcial. E muitas vezes, como estamos na internet, e a internet tem oscilações em byte, é por isso que eu pedi ao Guilherme para fechar a imagem dele, que quando a gente tem imagem em movimento se gasta muitos bytes. Você imagina se todo mundo aqui tivesse com a imagem em movimento. Então ficaria muito lenta a apresentação. Então, por esse motivo, a gente precisa saber trabalhar também esses aspectos da informática, ok? Então, no caso, tá? Quando diminui a velocidade da internet, vocês podem perceber que a velocidade do meu vídeo não é a velocidade que eu tenho. Só fazer um experimento. Eu estou apresentando o vídeo no celular e estou apresentando o vídeo no computador. Eu vou levantar a mão, tá? Em qual imagem apareceu primeiro o vídeo? Tá? Então veja, ó, a minha velocidade ela tá boa, mas veja que na imagem de cima a imagem está meio picada. Então eu preciso ter conhecimento sobre questões como esta. Quando eu faço uma videoaula à distância através de uma ferramenta de videoconferência. Vocês lembram que eu comecei com Jitsi? Tá? Então a ideia não era usar o Google Meet, era utilizar o Jitsi.
Mas o que eu comecei a perceber? Que no Jitsi havia um atraso relativo ao som. Então, por exemplo, eu não posso ficar com os dois microfones ligados, senão eu gero microfonia. Então eu acabo gerando microfonia. Então eu preciso ligar somente um microfone. Então no computador, tá? Vocês estão vendo a minha imagem, tá certo? Mas vocês estão me ouvindo pelo celular. Por quê? Porque eu não preciso dos dois dispositivos. No entanto, pelo celular, eu tenho uma ideia de como aparece para vocês a imagem. Tá certo? Então, vamos avançar. Quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, como conteúdo de uma disciplina, a forma como conteúdo principal do curso ou disciplina é utilizado para educação à distância, ou ensino à distância, no caso, em muitos casos, pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo de modo que sistematiza, comenta e destaca o que foi abordado em outros materiais do curso. Ok? Quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, pode ser até presencial, como conteúdo complementar de uma disciplina, videoaula gerada pelo próprio professor por um tutor monitor, e na maioria das vezes tem sido disponibilizada por alguém na internet. É avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina. É uma metodologia interessante para este tipo de videoaula, tá? É usar um formulário para avaliar as videoaulas disponíveis na internet. Veja que essa questão do formulário foi colocado na época em que esse autor, tá? Ele falava sobre videoaula, que era lá nos anos 90, tá certo? Ele não estava considerando as possibilidades de gravação de videoaulas, tá? Definição de videoaula também, quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina. Demonstrar algum conteúdo, mostrar a filmagem de algum experimento, ou mesmo a captura de tela para alguma averiguação, ou demonstração com vídeo sobre atividades práticas realizadas pelo professor, tá? Então, só para que vocês possam entender, tá? Nessas falas, nós estamos apresentando já as tipologias de classificação das videoaulas, ok? Então, esse quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, tá? Faz parte já da tipologia. Essa tipologia é de um autor chamado De Ferres, tá? Ok? Dani, você poderia falar alguma coisa? Aí o professor está apresentando, né, uma forma de tipologia, uma forma de sistematizar essas videoaulas de acordo com os objetivos dela. Mas existem outros autores que trazem outras sistematizações também, outras tipologias. Inclusive, o professor vai apresentar uma que foi desenvolvida lá por ele, pelo laboratório. Então, existem diferentes formas de sistematizar esses diferentes tipos de videoaulas. Ok, Dani, perfeito. Então vamos avançar, né? Então vamos avançando. Quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, tá? A atividade prática, no caso, uma aula de robótica educacional,
tá certo? Então está sendo filmada uma videoaula sobre a realização de uma experiência que, ao final do trabalho, será apresentada e discutida com o professor e com a turma, tá certo? Então está se discutindo robótica educacional, tá certo? A menina está montando um circuito numa placa Arduino, tá? E ao mesmo tempo está fazendo funcionar esse robô, tá? Que deve funcionar com energia solar, ou seja, a iluminação da sala ajuda a fazer a movimentação do objeto, tá? Segunda tipologia de vídeo, tá? Vamos lá. Então, essa tipologia é do DeFerris. Então, nessa tipologia temos videolição, que é a exposição, sistematização de conteúdos, vídeo apoio, utilização de imagem, slide veiculado pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor, vídeo processo, o aluno é responsável pelo processo de produção como um incentivo à criatividade, programa motivador. O vídeo é utilizado como recurso de sensibilização, programa monoconceitual, vídeos breves que trabalham um só conceito de maneira intuitiva, vídeo interativo, tá? Vídeo associado a outra mídia, no qual a realização se dá com mídias do computador, videodisco, CD-ROM, etc. Veja que essa tipologia do Ferris é de 1996, tá certo? É de 1996, tá? Vamos avançando. Terceiro tipo de videoaula. Vamos lá. É a terceira tipologia. Temos aqui a tipologia de Hernandes, 1996. Vídeo científico são documentários que reúnem os conhecimentos e as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico e social. Chegou minha esposa agora. Vídeo didático potencializa o ensino-aprendizagem com o objetivo de acrescentar conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades e destrezas diversas. Vídeo pedagógico, ênfase em especial nas pautas de comportamento ou guias em processo formativo. Vídeo social, temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Eu vou pedir só para esperar um pouquinho, que eu vou fechar a porta aqui do espaço. Espera só um pouquinho. Pronto, já retornei, ok? Vídeo social, temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Vídeo processo, busca reforçar o processo de educação e organização populares, tá? Vídeo arte ou criativo. Pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular, pois exploram ao máximo as possibilidades da geração e manipulação eletrônica da imagem, ok? E agora, uma proposta de classificação feita pelo LabPAN, tá? Mediante essa análise do que existia de discussão sobre videoaulas,
a gente procurou desenvolver uma proposta, tá? E aí eu posso passar a palavra para a Dani um pouco, ok? Poderia falar um pouquinho dessa proposta, Dani? Como o professor mostrou outras 3 classificações, né? Mas todas elas eram da década de 90, né? Atualmente existem novas formas, tanto de produzir vídeos, quanto de acessar esses vídeos, e também novas necessidades, porque geralmente os vídeos costumavam ser muito, essas videoaulas costumavam muito ser voltadas para a educação à distância. Hoje, com os estudantes, professores tendo acesso a recursos que permitem que você acesse a esses vídeos, tanto em sala de aula, seja em casa, com o smartphone, permite essa mobilidade, há também, agora, novos tipos de vídeos, para novos tipos de necessidades e objetivos. Então, essa proposta é pensando na nossa realidade atual. Ok. Então, veja só, que a Dani, ela estava falando, explicando para a gente, é uma coisa professor, você está sem o áudio. Que eu observei, foi uma coisa que eu observei, tá? Então, o que a Dani está explicando para a gente é uma questão muito importante que a gente observou. Como as formas de classificação elas eram vindas dos anos 90, elas não pegavam de, por exemplo, 2013 para cá, a época em que nós tivemos videoaulas, videotutoriais na internet. Então, ficava uma coisa um tanto difícil, tá? Ficava um processo um tanto difícil a gente trabalhar com videoaula se a gente não tivesse essa visualização. Então, criamos essa 4ª proposta, tá? Então, nessa 4ª proposta, tá? Temos na nossa tipologia, quanto ao formato da filmagem e uso. Videoaula, videoconferência, videoaula, documentário científico, histórico ou artístico, videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem, vídeo processo popular, videoarte, quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte, tá? Então, nós sintetizamos as outras classificações, o que nós poderíamos aproveitar ou não aproveitar, tá? E dentro desse processo, nós tivemos, tá? Dentro dessa tipologia, essa classificação A1, A2, A3, A4 e A5, são tipos de videoaula, tá? Quanto formato da filmagem em uso, ok? Então, aqui já posso falar videoaula conferência, vídeo documentário científico, videoaula pedagógica, videoaula processo popular e videoarte, tá certo? No final da aula, a gente vai apresentar essas videoaulas, tá? Temos aqui também, quanto à relevância argumentativa no uso didático. O videoaula de apoio ao docente, equipe docente faz vídeo como suporte docente, vídeo processo de construção do aluno é responsável pela produção do vídeo, videoaula de sensibilização para um tema a ser abordado, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um vídeo sobre uma campanha específica, tá? E geralmente esses vídeos de campanha, tá? Eles são recorrentes na área da saúde, tá? Vídeo monoconceitual, no qual a gente trabalha um só conceito, e vídeo interativo, tá? Então, quanto à relevância argumentativa, são os vídeos da categoria B, B1, B2, B3, B4, B5,
videoaula de apoio docente, vídeo processo de construção do aluno, videoaula de sensibilização para um tema, videoaula monoconceitual, videoaula interativa. Ok? Vamos lá? Então, agora temos aqui uma classificação C quanto à relevância no uso didático. Videoaula, conteúdo mobilizador em sessão didática. Videoaula, conteúdo complementar em sessão didática. Videoaula como conteúdo de mostração argumentativa docente. Videoaula, prática experimental argumentativa discente. E vídeo tutorial. Tá? Então, esses são os vídeos da categoria C. Da categoria D, quanto o tempo de uso. Videoaula, microvídeo educativo. É um vídeo que pode levar até 2 minutos. Vídeo curta-metragem, tá? O vídeo de 4 minutos a 10 minutos, tá? A videoaula palestra, que é até 20 minutos, e videoaula longa-metragem, acima de 20 minutos. E dependendo da situação, a gente poderia até criar um Oscar, viu? Porque já temos aqui curta-metragem, já temos longa-metragem, tá? Já temos os tipos de vídeo, tá? Proposta de classificação de videoaula quanto ao formato da filmagem em uso, tá? Então, vamos voltar agora à classificação. Videoaula conferência, tá? Aqui no caso é a videoconferência, tá certo? Então, geralmente na videoconferência, nós temos um espaço onde temos os apresentadores, geralmente temos um chat ao lado, tá? Geralmente temos um chat ao lado, eu creio que foi retirado aqui esse chat no tratamento da imagem, tá? Então, é como nós utilizamos o nosso espaço virtual, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a imagem aqui da sala de aula e eu der um print screen, e eu for lá no WhatsApp de vocês, tá certo? E postar. Eu não sei se vai dar para postar agora. Não deu para postar. Deixa eu só remover aqui. Mas depois a gente pode fazer essa visualização, tá certo? Depois a gente pode. Eu poderia pedir para o Guilherme. Deu para abrir. Então faz o print screen da tela e mostra no WhatsApp para o pessoal. Tá? Então, aí nós temos o formato da videoconferência, tá? Que não deixa de ser um tipo de vídeo quando nós estamos o gravando, ok? Como aqui no caso nós estamos gravando o vídeo, tá? Eu creio que o Guilherme já apertou a tecla print screen, colocou lá? Coloquei no grupo. Pronto, então vocês podem ver aí no grupo, tá? Esse é o modelo que nós temos, tá? Então aqui você geralmente tem o chat ao lado, tá? Vocês têm o chat ao lado direito, vocês têm a apresentação da videoaula, geralmente fica um círculo azul, tá? Ou outra forma de representação de quem está falando na aula. Temos geralmente essa barra de ferramentas abaixo, sendo que indo da esquerda para a direita, nós temos o botão de microfone, temos o botão de apresentação de vídeo, temos o botão para levantar a mão, tá? Temos o botão de compartilhamento. Nesse compartilhamento podemos fazer duas formas de compartilhamento. O compartilhamento de guia
tá? E outro compartilhamento que é o compartilhamento, tá? Outra forma de compartilhamento que é o compartilhamento oh meu Deus, como que é o nome? Dani, você podia dar uma olhadinha aí para mim? Como eu estou compartilhando, eu não posso falar sobre isso? Você pode compartilhar a tela inteira, uma guia ou uma janela, professor. Pronto, uma janela. Tá? Então nós temos uma janela e uma guia. Qual a diferença disso? Uma janela é o software que está instalado na tua máquina. E uma guia são recursos online. Recursos que estão na internet. Tá? Então eu posso compartilhar um software que está na internet durante uma videoconferência. Ok? E é importante a gente ter em mente isso, se a gente quiser fazer videoconferências mais práticas, tá? Em que a gente possa mostrar algumas coisas. Então, eu posso mostrar um vídeo do YouTube, eu posso mostrar, por exemplo, eu posso mostrar uma atividade que eu faça online, tá? Então, isso é muito útil. Já quando eu mostro uma janela, eu mostro um software que está instalado no meu computador, ok? Vamos agora avançar. No A2, vídeo aula documentário científico, histórico ou artístico. Então, aqui no caso, temos um documentário, tá? Sobre a África do Sul. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que esses links que estão apresentados, depois da aula, se vocês quiserem ver, eles direcionam vocês para os vídeos, propriamente, tá? Então, eu recomendo que vocês, depois, em casa, tá? Verifiquem esses links, tá certo? Quer comentar alguma coisa, Dani? Não, no momento não. Tá bom, então vamos lá. Então, a videoaula, o vídeo documentário científico, histórico ou artístico, são documentários do tipo documentário da National Geographic, comentário da Discovery Channel, tá? Então, por exemplo, são documentários que falam tematicamente sobre um assunto, tá certo? Não é propriamente uma videoaula, mas pode ser utilizado como videoaula por um professor, tá? Um documentário científico. Ele carrega elementos científicos de formação, tá certo? Agora, uma coisa que eu peço que vocês tenham cuidado com os documentários, que hoje em dia existe muito documentário com fake news. Então, por exemplo, tem uma companhia hoje em dia chamada Brasil Paralelo, tá? Esse Brasil Paralelo, ele faz documentários, tá? Na perspectiva dos bolsonaristas, tá? Então, existe uma série História do Brasil que eles estão fazendo essa série e apresentando na internet. É tão bem feito, tá? Que geralmente as pessoas começam a achar que boa parte da argumentação histórica deles é verdadeira. Mas é uma argumentação fajuta, tá certo? Ela é falha em vários aspectos. O problema da videoaula, geralmente, tá? Quando você assiste ela numa televisão, quando você assiste ela num canal, como o canal de TV geralmente não tem a interlocução, tá? Então, geralmente, você não pode argumentar com quem está apresentando aquele documentário, tá? Então, você fazer esse tipo de documentário é um tanto complicado, ok? Por isso que eu chamo videoaula documentário científico de valor histórico ou artístico, ok? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Posso avançar, gente? Pode sim, professor.
Ok. Eu sempre pergunto por que isso daí, você fazer esses questionamentos é relevante, ok? Então, por exemplo, quanto ao formato da filmagem em uso, continuando, videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem, tá? Um link aqui da coleção Grandes Educadores. Então, aqui nós temos um documentário específico falando de Jean Piaget e apresentando o desenvolvimento cognitivo da criança. Estão perguntando? Quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui. Quem foi que falou? A Ana Maria Garcia. Ela colocou o seguinte, que a proposta de classificação, que ela colocou que se nós vamos disponibilizar a apresentação, vamos disponibilizar tanto os slides quanto devemos disponibilizar a videoaula em si, ok? Então, vamos lá. Videoaula processo popular, tá? Então, por exemplo, essa é uma videoaula sobre o processo de redemocratização do Brasil. Eu já vi essa videoaula, por exemplo, no Canal Brasil. É um canal que geralmente apresenta, tá, muita videoaula sobre processo popular, tá certo? Mas uma videoaula sobre processos populares pode ser um vídeo sobre a Revolução de 68 na França, tá? Então, pode ser um vídeo falando sobre as ditaduras na América Latina, tá? Então, esse vídeo, Processo Popular, ele procura discutir temas sobre redemocratização, entre outras coisas. E digo também que existe muita gente fazendo também sua interpretação, o seu eu acho, tá? Eu chamo um vídeo que trabalha um processo popular na perspectiva de fake, tá? Eu acredito, eu acho, tá? Eu vejo um vídeo desse como eu acho com pouca validade acadêmica, tá? Aquele Brasil Paralelo faz esse tipo de vídeo, mas eu já vi, por exemplo, um vídeo de outra pessoa dizendo que a ditadura militar teve seus excessos, mas ela teria sido uma coisa boa, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado ao pesquisar na internet esse tipo de vídeo, tá? Para a gente não sair acreditando em tudo em que a gente vê, ok? Inclusive, os vídeos que nós passamos a considerar devidamente adequado, é importante que nós assistamos para poder ver e entender o que se fala nesses vídeos, ok? Tá, então aqui, por exemplo, um link de videoarte em destaque na mídia em foco, programa completo. Então, falando sobre videoarte, tá? Então, por exemplo, o vídeo em si mesmo, no caso da videoarte, ele é uma arte, ok? Ele é uma arte em si mesmo. Nessa perspectiva, nós temos a videoarte, que geralmente brinca com nossa sensibilidade cognitiva, brinca com nossa visão, com a nossa audição, tá? Com a nossa percepção como um todo, tá? Então, é só vocês observarem esse link que vocês vão ter acesso a essa discussão. Dani
poderia nos falar um pouquinho das propostas de classificação A quanto ao formato da filmagem e uso? Sobre essa questão da videoarte, ela começa a surgir mais com a popularização de filmadoras, porque antes filmadoras costumavam muito ser voltadas para uso profissional, para filmagem de filmes, programas de televisão, então eram equipamentos muito caros. Mas quando começa a surgir aquelas filmadoras portáteis, digitais, aí as pessoas começam a ter esse acesso e começam a buscar aí novos usos para esse tipo de equipamento. Aí surge a videoarte. Sobre a questão do uso dos vídeos, né, documentários, para disseminar fake news, é interessante que uma coisa que as pessoas que criam essas fake news sabem é que um aspecto profissional dessa produção confere confiabilidade ao que eles criam, mesmo que seja algo totalmente falso. Então, eles fazem uso de profissionais mesmos que trabalham com produção audiovisual, design, para criar algo que pareça confiável, mesmo que o conteúdo não seja. E é provado realmente com trabalhos científicos que isso funciona com as pessoas. Se você apresentar a elas um site que tenha uma aparência profissional e que traga informações falsas, e um site que não tenha uma aparência tão profissional, que pareça algo mais amador, mas que tenha informações verdadeiras, as pessoas vão acabar dando vão dar um juízo mais positivo para aquele site falso, por causa da aparência de como as informações são apresentadas. Então, não basta ter somente um conteúdo aí pedagógico bem feito, é necessário também ter esse trabalho com a parte audiovisual, ter essa competência para poder criar um recurso que seja realmente eficiente. Certo. E aí eu faço uma observação adicional, tá? Geralmente, tá? As pessoas que colocam vídeo na internet, tá? Elas não consideram que tipo de vídeo deve ser um vídeo de curta duração. Tá? Eu, por exemplo, estou fazendo uma videoaula nesse momento. Uma videoaula como essa, ela precisa ter uma longa duração. Está assumindo o espaço de uma videoaula presencial. Tá? Também não espero que uma videoaula como essa tenha uma grande audiência. Claro que algumas curtidas a mais é interessante a gente ter, tá certo? No tema, tá? Demonstra o interesse que a sociedade teve pela temática. É um retorno para nós das discussões que a gente faz. Mas eu não sou blogueiro para poder viver nessa perspectiva, tá certo? Então, eu tinha um aluno que era blogueiro na parte de robótica educacional e ele falou uma vez para mim: por que você não diminui o tamanho dos vídeos? Ao invés da gente fazer um vídeo grande, a gente faz um vídeo de 10 minutos, que as pessoas na web não aguentam assistir mais do que 10 minutos, tá? Então ele estava me convencendo a fazer isso. E eu achei que não era necessário fazer isso, não dei a explicação dos motivos, tá? Ele tinha um canal na época e ele, vamos dizer, tinha muita curtida nesse canal que ele tinha, tá? Tinha muita curtida. Mas as atividades que ele apresentavam uma série de problemas, tá? Uma série de problemas que pode acontecer com os nossos alunos com material didático. Então, fazer um vídeo de curta duração, tá? Fazer uma videoaula nesse sentido, tá? Eu não acho que seja legal para o tipo de conteúdo que eu estou passando para vocês. Mas acredito que você pode fazer uma videoaula tutorial. Você pode fazer um tutorial web bem feito, tá? De 4 a 10 minutos, tá certo? Então, um tutorial sobre uma questão prática, como, por exemplo, a gente preparar
um equipamento ou fazer uma preparação na cozinha, ou seja, em outro local, vamos dizer assim, algo interessante. Dani, gostaria de comentar isso? Sim, essa questão do tempo realmente depende bastante aí do contexto, né, do que você vai trabalhar e a proposta. Como aqui a gente está tendo uma aula de nível superior, de uma disciplina obrigatória, realmente, não teria como ser uma vez por semana ter um vídeo de 10 minutos para abordar esses conteúdos, né? Então, o máximo que você pode fazer ainda, caso num contexto onde não seja, por exemplo, síncrono, como nós, seria poder dividir a sua aula comprida em partes, né? Como a gente fez lá no nosso curso de videoaulas, mas como a gente dá preferência aqui nesse momento ao momento síncrono, então esse formato é realmente o ideal. Também, por outro lado, não é adequado que você faça um vídeo com trilhões de horas, tá? Então, ter um vídeo também que tenha 4 horas não é adequado. Então, uma aula dessa, a gente pensa que deve ser 1h30. Por quê? Porque a ergonomia, que é uma área de pesquisa, tá? Em que se trabalha a questão homem, máquina e a carga de trabalho, na ergonomia, a gente procura trabalhar a videoaula em 1h30, 2 horas no máximo, tá? Então, se eu for trabalhar sem intervalo na frente da tela como estou, é 1h30, 2 horas, tá certo? É 1h30, 2 horas. Não adianta também a gente preparar um slide apapagaiado, com várias cores, com efeitos especiais, que isso dificulta a apresentação das pessoas, tá? Esse modelo que a gente está desenvolvendo, tá? É um modelo que vem sendo criado ao longo do trabalho do LabPAN, tá? Na parte de cima, geralmente eu tenho a universidade em que nós estamos fazendo, o título do processo. Essa videoaula foi tirada do processo de formação para criação e uso didático de videoaulas, tá? Essa aula é a aula 1, tipologia de vídeos, e nós temos o dia, o mês e o ano da atividade apresentada. Se você for olhar no começo do dia, eu coloco esse dia, mês e ano adequadamente, tá? Então, aqui é uma perspectiva que a gente vem falando, tá? Então, na proposta de classificação de videoaulas, temos agora o item B, classificação quanto à relevância argumentativa no uso didático. Então, B1, videoaula de apoio ao docente, tá? Então, vejam aqui uma aula feita por uma Secretaria de Educação sobre o planejamento escolar, como ele precisa contemplar o quê, né? Então, veja que está falando aqui para o professor, tá? As regras de uso dos espaços da escola, biblioteca, pátio, quadra, calendário geral da escola, projetos interdisciplinares, reunião de pais e professores, avaliação, formação continuada. Então, muita gente na pandemia percebeu que precisava trabalhar, tá certo? Vídeos que fossem alternativos aos vídeos da própria aula, tá? Então, precisava de vídeo com relevância argumentativa no uso didático, tá certo?
que materiais que você usaria didaticamente. Então, um vídeo como esse, ele trabalha sobre planejamento de aula. Então, um vídeo desse é dirigido a um público de professores, tá? Então, no momento da pandemia, por exemplo, muita gente precisava trabalhar e os sistemas educacionais precisavam fazer esses vídeos junto com os professores, com os diretores, para propor o planejamento que seria disponibilizado em aula, tá certo? Planejamento que seria disponibilizado em aula, tá? Vídeo, processo de construção do aluno. Aqui no caso, é um jovem que era meu orientando em 2019, tá? Falando sobre o uso do tablet, tá? Está inclusive na página do LabPan esse vídeo. É um vídeo processo, tá? De construção do aluno. Ele está apresentando o TCC dele e está discutindo essa questão, tá? Em até 14 minutos ele está fazendo isso, tá? Vídeo processo de sensibilização para um tema a ser abordado, tá? Como lavar as mãos e se proteger do coronavírus, tá? Então esse é um vídeo que sensibiliza para um tema que pretendemos abordar, ok? Então é uma videoaula de sensibilização. Poderia ser uma campanha sobre outras questões? Pode ser sobre o voto, tá? Pode ser sobre a importância de dirigir com cuidado e colocar o cinto de segurança, tá? Então, geralmente isso envolve uma campanha que está sendo realizada, tá? Vídeo monocultural, tá? Monocultural não, monoconceitual. Então aí nós temos videoaulas, geralmente para os cursinhos e tudo mais. Essas videoaulas são monotemáticas, pegam um tema só. Então, por exemplo, se você for no Brasil Escola, eles produziram muitos vídeos para o pessoal que vai fazer vestibular, discutir aquela temática específica. Por exemplo, saber o que é demografia, tá? Então, no Brasil Escola, existem muitos desses vídeos. E existe a programação também da TV Escola, tá? Que apresenta vários videodocumentários e também apresenta vídeo monoconceitual dos professores como cursinho, tá? Então, por exemplo, eu estava assistindo até essa semana, muito interessante as discussões daquilo que você vai fazer no vestibular, vai fazer no ensino médio. Então, esse tipo de vídeos é vídeo para tratar temáticas específicas e conceitos específicos, ok? E geralmente podem ser de curta duração. Esse vídeo, por exemplo, ele tem 7 minutos e 14 segundos, mas discute só esse conceito, ok? Videoaula interativa. Na videoaula interativa, nós temos o quê? Nós temos opções de escolha. Então, por exemplo, esse vídeo, tá? Ele pretende ensinar como utilizar o Google Meet. Por onde você pretende utilizar o Google Meet? Pelo celular ou pelo computador de mesa? Tá? Então, pelo tutorial, é o vídeo primeiro. Pelo tutorial não, pelo computador, tá? E pelo celular é o vídeo segundo. Então aqui nós temos um vídeo interativo no qual você pode escolher as opções, tá? Então a Dani pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Dani. Na videoaula interativa, essa daí é uma interação criada pelo YouTube, onde aqui você tem duas opções, né, ao final do vídeo que aparecem
para você dar continuidade ao seu vídeo. Aqui nesse vídeo é sobre a utilização do Google Meet. Aí ele pretende ensinar as pessoas a utilizarem, né, esse recurso. Então, ao final do vídeo, ele pergunta se você vai utilizar o Google Meet através do computador ou do celular. Caso você vá utilizar no computador, você escolhe o vídeo da esquerda. Então, você vai aprender especificamente sobre como utilizar o Google Meet no computador. E se você for utilizar pelo celular, tem essa opção da direita. Essa é uma forma de interação. Existem também plugins que você pode utilizar em ambientes virtuais de aprendizagem que permite que você insira ainda mais interações na sua videoaula, como links, outras imagens, quizzes, diferentes coisas que você pode criar aí numa videoaula interativa. Ô, Dani, faço uma pergunta para você. E no caso, esse vídeo ele é um vídeo tutorial de curta duração, né? Mas como é uma videoaula interativa, tá certo? Eu sei que você já falou de 2 aspectos da interação. Você poderia dizer por cima quais são todas as interações que o YouTube oferece? Dentro do vídeo, essa é uma das interações, mas se eu não me engano, ele também permite que você adicione uma espécie de card no canto, algum canto do vídeo que te leve a outros vídeos ou outros links. Além disso, fora do vídeo, você pode, na área de descrição do vídeo, você também pode inserir links para outros recursos. O YouTube tem essas opções de interação, são um pouco limitadas, mas estão lá e podem ser utilizadas para daí outras alternativas a quem está assistindo ao seu vídeo, né? Para complementar a videoaula. Ok, gente. Como o Paulo falou, realmente é esse informe aí que você pode colocar para aparecer num momento específico do seu vídeo. Ok. Então, na semana que vem, na oficina... Tá sem áudio, professor. Na semana que vem, na oficina, tá? Vocês podem fazer também o vídeo nessa perspectiva interativa com a Dani, ok? Vamos avançar? Videoaula, mobilizador, inserção didática. Então, essa videoaula é uma mobilização, porque a mobilização é diferente da sensibilização. Tá? A mobilização, nesse vídeo, o Silvério Pereira fala da importância do teatro na sua vida. Ele vai falar também aspectos sobre a sua homossexualidade, vai falar sobre o quanto foi difícil a questão do teatro, mas geralmente você tem aqui uma mobilização, tá? Diferente da sensibilização. A sensibilização, a gente quer atingir a pessoa no nível que ela possa se sensibilizar com a campanha, ok? Ela possa se sensibilizar com o objetivo da campanha. Na mobilização, por exemplo, esse vídeo ele quer falar da importância do teatro para a sua vida, tá? Então, o Silvério Pereira, ele fez para a TV do Diário do Nordeste, ele fez um vídeo para falar sobre a importância do teatro. Poderia ser um vídeo sobre a importância do curso de pedagogia. Podia ser um vídeo sobre a relevância do curso de matemática, do curso de física, do curso de química, tá? Mas, basicamente, aí você já tem um interesse mobilizador, tá certo? Poderia ser uma mobilização para o interesse de um determinado produto, como a Harley Davidson, tá? Que é um tipo de moto. Então, eu não estou tendo uma sensibilização, eu estou tendo uma mobilização nesse caso. Ok? Vamos adiante. Videoaula, conteúdo complementar em sessões didáticas. Tá? Então, nesse caso, ele vai falar do que é um plano de estudo tutorado para professores, tá certo? Do seu colégio. Então, ele vai falar o que é o plano de estudo tutorado,
tá? Isso a gente faz muito bem no contrato didático, tá? No contrato didático, o vídeo que a gente faz é um conteúdo complementar, tá certo? É um conteúdo complementar que vai te auxiliar em todas as aulas, tá certo? Então, no caso, ele está explicando o que é esse plano de estudo tutorado para alunos do ensino médio, se eu não me engano, tá? Isso também pode ser muito utilizado para alunos de cursinho, tá certo? O plano de estudo tutorado é uma forma de acompanhamento, tá? No ensino profissionalizante também pode ser realizado esse tipo de plano de estudo com grande sucesso, ok? E agora, quanto à relevância no uso didático ainda continuando, o vídeo C3, videoaula como conteúdo de mostração argumentativa docente. Então, eu peguei esse vídeo, eu achei interessante. Esse vídeo, especificamente, é uma carta argumentativa, como fazer, quer que desenhe, nos descomplica, tá? Então, aqui, por exemplo, é preparada uma videoaula de curta duração, discutindo o que é uma carta argumentativa, tá? Fazendo a interlocução com o leitor, tá? O que é interessante é que aqui utiliza a animação, tá? Então, está se utilizando a animação nesse processo, tá certo? Todo vídeo que eu apresentei até agora poderia ser feito com animação, tirando o vídeo no qual a gente apresentou o primeiro vídeo da videoconferência, tá certo? Vamos lá. Classificação quanto relevância no didática índia. Videoaula como prática experimental argumentativa docente, tá certo? Então, aqui é uma apresentação experimental de um trabalho, aqui é a introdução à experimentação agrícola, tá? Então, está se mostrando em que consistiu o experimento, os resultados dessa experimentação, tá certo? Os elementos da apresentação do trabalho, ok? Vídeo tutorial, tá? Então, veja que o vídeo tutorial, nesse caso, é como fazer lasanha de carne moída, tá? Então, é um vídeo tutorial de 9 minutos, tá? Um vídeo tutorial, eu recomendo que se faça entre 4 e 10 minutos, tá? É uma videoaula de duração relativa, tá certo? 9 minutos já é um tempo significativo para fazer uma apresentação. É importante observar que no vídeo tutorial, muitas vezes, a gente tem ações que são cortadas, tá? Por exemplo, os 20 minutos que ela levou para poder ferver a carne moída na panela, com certeza ela cortou, ela fez algum corte ali, porque ela não ia apresentar esses 20 minutos, tá certo? Então, veja, se tem 9 minutos, significa que ela cortou os 20 minutos em que preparou a carne moída, tá certo? Então, ela fez um recorte ali, tá? E esse recorte é um tanto significativo, tá? Agora, uma outra questão que eu chamo a atenção é que os vídeos tutoriais, eles são tutoriais. E enquanto tutoriais, eles procuram nos ensinar uma coisa específica, tá? Que a gente faz ou a gente cria no cotidiano. Tem, por exemplo, um vídeo, uma seleção de vídeos de um canal que o meu cunhado gosta,
que é de um pintor, que ele já faleceu, mas ele pintava, enquanto ele filmava, ele explicava como ele fazia aquela filmagem. Acho que o nome dele é Bob Lassar, tá? E nos vídeos dele, tá certo, que são tutoriais de ensino de pintura, é interessante a gente avançar, tá certo? Não sei se é o Bob Ross, mas quando eu fui na casa dele, eu vi essa apresentação, eu fiquei impressionado com o vídeo. O vídeo é muito bem feito, e motiva você a pintar, tá certo? Motiva você para a pintura, tá? Mas eu acredito que alguns vídeos tutoriais são alguma coisa mal feita, tá? Por exemplo, existem pessoas que tentam convencer sobre questões políticas utilizando o vídeo tutorial, tá? Como se fosse uma atividade prática simples, tá? Então, eu vejo muita gente também tentando apresentar conceitos que são conceitos fake, usando o vídeo tutorial. Então, isso já é o uso inadequado do vídeo tutorial, ok? Então, vamos lá. Microvídeo educativo, tá certo? Então, agora a gente vai ter propostas de classificação quanto ao tempo de uso, tá? Então, aqui, por exemplo, esse vídeo, aqui no caso da sessão de psiquiatria do Pantras, que é um escritório de psiquiatria, ele explica como funcionam essas sessões em um microvídeo de menos de 1 minuto e 45 segundos, tá? Então, no caso, é um microvídeo, tá? Até 5 minutos, até 5 minutos, a gente pode chamar o vídeo de microvídeo, ok? Então, como ouvir as sessões da Pantros? Aqui já um vídeo curta-metragem, tá certo? Ele leva 4 minutos e 44 segundos, então ele já é um vídeo de curta-metragem, tá? Menos de 4 minutos é o microvídeo que a gente já apresentou. Então, por exemplo, esse vídeo é o cortar, aproximar e ampliar vídeo no Filmora, tá? Explica como a gente realiza essa atividade do Filmora e ele é um vídeo tutorial, ok? Vídeo palestra, tá? Numa vídeo palestra, a gente procura trabalhar até 20 minutos. Então, no caso, acima de 10 minutos e 20 minutos é uma videoaula palestra, tá? Então, aqui, por exemplo, o professor Marcos, da Federal do Cariri, está explicando o uso de tecnologias digitais a partir da educomunicação, tá? A gente utilizava lá no LabPan, geralmente, quadro branco, né, como fundo, tá certo? No começo do nosso trabalho, tá certo? Então, a gente utilizava quadro branco. Videoaula, longa-metragem. Então, aqui é um longa-metragem sobre vida e morte e vida Severina. Tá? É uma animação completa, tá? Quantos minutos teria essa animação, Dani? Que eu não estou conseguindo visualizar bem. Ela é bem comprida, que é um livro inteiro, né? A animação completa. Eu acho que é 57 minutos. É por aí. Então aí nós tá temos... falando 55 e 17. Perfeito.
Pronto, 55 e 17. Então aqui já é um longa-metragem, tá certo? Como discute um livro que é abordado didaticamente, tá, pelo nosso currículo, é uma videoaula, tá? Então, vai dentro da perspectiva da gente discutir um conteúdo escolar. Nesse caso, é um vídeo que o pessoal muitas vezes quer para estudar em cursinho, para se preparar para as provas que tenham literatura, ok? E aqui são as referências bibliográficas, esses links aqui, tá? Eles estão disponíveis. Aqui está falando, tá? Sobre o contrato didático da primeira aula. Aqui está falando sobre especificação de ferramentas computacionais. E tem mais referências ainda, se eu não me engano. Tem mais umas 3 referências. Tá? Aqui é a referência de Souza, os roteiros de videoaulas, mas está faltando de Ferres, tá? E está faltando uma outra referência aqui, viu, Dani? Se puder colocar a referência do que a gente apresentou, tá certo? Coloca isso e depois a gente envia para eles, ok? Então, Dani, gostaria de falar alguma coisa com eles sobre a apresentação aqui? Sim, após essa apresentação, né, na próxima aula, como o professor falou, nós vamos fazer a nossa oficina de videoaula. Então, é bom já irem com as equipes definidas, né? Eu acho que vocês já definiram isso. E aproveitem também o tempo já para definir o tema que vocês vão abordar na videoaula de vocês. O tema fica a escolha de vocês e o tipo de videoaula também. Dani, você quer ver com eles se eles já definiram as equipes? Eles mandaram lá no grupo uma mensagem com vários trios. Eu acredito que vai ser aquelas equipes. É isso, pessoal? Bem, então a Dani vai fazer o seguinte, ela vai passar por todos vocês. Quem não fez ainda a frequência, coloque o nome completo e o número de matrícula no chat, tá? Peço para que todos vocês, quem tiver faltando equipe, já se organize nesse sentido. Eu vou passar a palavra para a Dani, ok? Então, se a Tainara vai ser aqueles trios, né? Eu vi que tiveram algumas pessoas que entraram na turma a partir dessa aula. Então, o pessoal que entrou agora e ainda não tem equipe pode se reunir e fazer uma equipe. Aí só me manda os nomes aqui que eu adiciono lá naquela lista que mandaram lá no grupo. Se eu não me engano, foram 2 pessoas que entraram hoje. Ok, pessoal, vamos resolver essa questão, porque cada equipe que nós teremos, tá? Veja bem que nós vamos ter, na próxima aula, tá? Nós vamos ter as videoaulas, tá? Até agora temos 7 equipes, muito bom, tá? Então significa que teremos 7 vídeos. Tá? E por que 7 vídeos? Porque a nossa avaliação parcial, a primeira avaliação parcial, vai ser depois da oficina de videoaulas. Ok? E nessa avaliação parcial serão apresentados as videoaulas. Tá? Então, alguém levantou a mão? Tinha sido eu, professor, mas eu ia perguntar em relação à videoaula, mas o senhor acabou de dizer que o vídeo que nós vamos preparar vai ser apresentado depois. Isso. E a ideia é que nós apresentemos, tá? Porque a gente vai ter a Páscoa daqui a 3 semanas,
Tá certo? Daqui a 3 ou 2 semanas a apresentação. Na próxima semana teremos a oficina. A aula será presencial, tá? Então vou colocar aqui, tá? Que a próxima aula será presencial na Sâmia, ok? Então eu já estou colocando para todos vocês que a próxima aula vai ser presencial na Sâmia. Daí na próxima aula a gente define como será a nossa próxima aula, se será uma apresentação por videoconferência ou se será uma aula onde vocês vão apresentar os vídeos presencialmente. Tá certo? A Sâmia fica na Faculdade de Educação, ao lado do Lacom. Tá certo? Fica ao lado do Lacom. O Guilherme, ele não é da Faculdade de Educação. Se alguém puder explicar de forma simples para ele, tá? Então eu creio que ele vai ter facilidade de encontrar. Mas, Guilherme, eu faço a seguinte proposta. Eu te pego, você mora onde? Moro no Passaré, professor. Tá, eu te pego no Passaré, tá? E daí nós vamos lá para a Faculdade de Educação, ok? Tranquilo por mim. Então, pessoal, a entrada é pela Valderio Shoa, na Faculdade de Educação, tá certo? Então lá nós poderemos nos falar e realizar essa discussão, ok, gente? Então todo mundo está com equipe ou com dupla, todo mundo está com dupla ou trio. Então, Luana, se você não for fazer o vídeo sozinho, tenta definir tua equipe agora. Eu não sei quantas pessoas estão faltando na turma. Vou dar só uma olhadinha aqui no grupo. Nós temos 28 participantes. Temos 3 pessoas faltando ainda. Tá? Essas 3 pessoas dão mais uma equipe ainda. Se vocês encontrarem essas pessoas, por favor, avisem. Tá? Coloquem o nome completo, o número de matrícula. Professor, licença, que deram um nome até agora, acho que tem 18 só. Deixa eu colocar aqui. Certo. É que eu estou vendo 25 participantes, mas deve estar num número menor ainda. Porque eu tenho 2 entradas. E a Dani tem 2 entradas também. Então, com 4 entradas, tirando você também, é menos 5 pessoas. Devemos ter 20 alunos. Todos os que colocaram o nome e a matrícula, eu coloquei em uma lista, eu coloquei aqui no chat, né? Sim. Tá aberto. E tem, acho que se não me engano, 18. Perfeito. Então, Camila, são às 14 horas na Sâmia. Então, às 14 horas na Sâmia, peço que não cheguem atrasado. Às 14 horas a gente vai começar a aula como a gente começa por aqui online. Tá? Até a que horas? Até às 17 horas.
Então, o pessoal que não assistiu a primeira aula já foi disponibilizada, tá? Para vocês. Se alguém puder disponibilizar a primeira aula e a segunda aula disponibilize, fiquem em dia com o que está acontecendo na aula, tá? Para evitar ficar perdido. Não vamos nos estender mais, Luan. A gente definiu que era até 17 horas. Ok? Luan havia perguntado se a gente ia se estender mais no presencial. Tá certo? Então, pessoal, coloquem o nome completo e o número de matrícula, tá? E a aula de hoje está encerrada. Em 10 segundos, eu vou encerrar a gravação da aula, por isso, coloquem o nome completo e o número de matrícula. Peço para o Guilherme já pegar o chat, ok?